objetivo dessas lives, né? É dar voz a esse público idoso que a sociedade tanto deixa à margem, não olha, não fala, não quer saber, né? E é também proporcionar um pouquinho, um momento de reflexão e troca de saberes aqui. E eu não digo troca de saberes, o nosso saber para as outras pessoas, é troca de saberes entre todos, né? Quem entra aqui traz o seu saber e a gente troca. É isso que acontece aqui. Bom, qual é o tema de hoje, né, Ká? Hoje nós vamos falar de intergeracionalidade. Olha que palavrão. Parece mesmo um palavrão, né? Mas é algo comum a todos nós. Todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida e talvez exista uma certa fase da nossa vida que a gente não lide tanto com a intergeracionalidade, mas normalmente nós fazemos isso sim, é muito mais normal do que todo mundo imagina. E só para trazer um entendimento um pouco maior, de acordo com o dicionário Aurélio, intergeracional significa que se realiza entre duas ou mais gerações, né? Que está relacionado com o que se estabelece entre duas ou mais gerações. E aí traz aqui, o próprio dicionário traz como exemplo, comportamentos intergeracionais, pobreza intergeracional, enfim, tudo que é passado gerações, né? Antigamente nós falávamos que as gerações, elas se davam mais ou menos de 15 a 20 anos. Hoje isso já mudou, né? De 10 em 20 anos, talvez menos do que isso, nós já vemos essa mudança de geração, porque a geração ela está mais ligada à questão dos acontecimentos, né? Como tudo tem mudado muito rápido, hoje em dia, então, nós falamos de diferentes gerações mais rapidamente. E é basicamente isso o que é intergeracional, né? É a nossa troca com o outro que é de outra geração, tem um outro conhecimento, um outro pensamento, né, Ká? Sim, sim. E é interessante, né, Michele, falar sobre esses contextos, né, da intergeracionalidade, porque na realidade tem vários entendimentos, né? Então, vamos lá. Eu trouxe três entendimentos, três contextos aqui para a gente contextualizar um pouquinho, né? Então, intergeração são pessoas que nascem, né, na mesma época, vivenciam os mesmos acontecimentos, como, por exemplo, o que nós estamos vivendo agora, né? Com o Covid-19, né? Então, eu vivencio de uma maneira, você, Michele, vivencia de outra maneira, pessoas mais novas vivenciam de outras maneiras, e se a gente for subindo, meu pai vivencia de outras maneiras, os avós, os tios, né? Então, isso também é uma intergeração, né? A relação entre pais e filhos, como você mesmo mencionou, medidas de tempos, né, que aí é realmente por conta do tempo, do número de anos, né, entre pai, filhos e avós. E eu queria comentar alguma curiosidade, Michele, que na Idade Média, né, não havia o sentimento de infância, né? Antes eram todos juntos, né? Então as crianças se misturavam com os adultos e a partir dos 7 anos de idade, essas crianças, né, que hoje nós denominamos como crianças, né, elas ingressavam na comunidade dos homens, né, participando de festas, de trabalhos, de jogos, né. Então, para a gente só saber que isso tudo também foi construído, né, essa nomeação da infância, da adolescência e agora também dos idosos, né. Exato, são termos cunhados pela própria sociedade, né, onde nós aceitamos isso e nós passamos a disseminar isso. E assim como esses termos que são criados, acho que nós podemos falar também dos preconceitos, né, que são criados. Então, isso é disseminado também. Nós estamos aqui exatamente para fazer com que esses preconceitos não sejam disseminados e que o olhar para essas questões que causam preconceito seja um pouco mais claro, mais compreendido, mais entendido no geral, né? Sim, e assim, para falar de intergeracionalidade,
Antes disso, deixa eu dar um oi para a Tati Torquato. Oi, Tati, bem-vinda, obrigada. Falando de intergeracionalidade, é muito necessário que nós falemos também na aceitação do outro, né, Ká? Seja esse velho, novo, enfim. É tentar compreender quais são os motivos do outro, é iniciar uma aproximação mais proativa. E para que isso serve, né? Você está falando de gerações, para que serve isso? Porque isso é exatamente exercer a intergeracionalidade, né? Sim. Isso é você tentar entender, você tentar compreender que o outro tem um outro olhar, uma outra cultura, um outro aprendizado. Apesar de nós estarmos supondo, né, que nós estejamos no mesmo país, no mesmo estado, enfim, no mesmo local que os nossos avós, os nossos pais, ainda assim, na época que eles nasceram, na época que eles aprenderam determinadas coisas, era tudo muito diferente, né? Então, assim, existem pessoas que são preconceituosas com a idade do outro. Isso vale para os mais jovens, que olham para os mais velhos como pessoas lentas, pessoas ultrapassadas, pessoas que são apegadas ao passado, isso é muito falado, né? E para os próprios velhos, né? Que veem os mais novos como imaturos, por exemplo, né? Como pessoas, é uma criança, não sabe o que está falando, né? Não entende o que está acontecendo da vida, não faz nada direito, porque faz milhões de coisas, se nós falarmos aí das gerações X, Y, Z, enfim. É uma geração em que, por exemplo, trabalha ouvindo música, e para eles isso é muito natural, e para eles isso funciona. Mas para gerações anteriores não. Então tem um olhar preconceituoso antes mesmo dessa pessoa tentar entender que essa outra pessoa da geração Y, por exemplo, consegue fazer isso. Isso faz com que ela produza melhor. Existe aí esse preconceito. Então estamos aqui para tentar olhar para isso e tentar quebrar um pouco disso, né? Sim, e falando, né, um pouquinho sobre a discriminação, né, dos velhos, né, com jovens, né, em contrapartida também tem o preconceito do idoso também, né, com as gerações mais jovens também, né, Michele, e viver entre gerações diferentes é importante, né, para a gente reconstruir o nosso passado, né, em eventos sociais específicos, né, e o processo de recordação e comemoração do evento, ele é mantido, né, para gerações que são testemunhas, né, de se sentirem participantes do grupo, né, então isso também é muito importante, né. E segundo um estudioso chamado Ferrino, é interessante saber que as relações intergeracionais, assim como a noção de geração, são socialmente construídas para se estabelecer valores morais e expectativas de conduta para cada fase da vida. Então, é importante essa troca, né? São trocas de experiências, né, Michele? Porque nós somos hoje o que nós somos no passado, né? Então, isso é importante, né? Tá vivenciando, sabendo, né? Ela é constituída de uma relação interpessoal, né? E feito por distanciamento de conflito, por distanciamento. Então, como essa relação é interpessoal, então, como tem essa relação interpessoal, né, também tem os conflitos, né, tem os conflitos, tem a cooperação e a coeducação, né, que eu acho que é importante a gente também falar. E eu peguei aqui uma frase, Michele, do Tom Zé, que é muito interessante, né, o Tom Zé é compositor, né, para quem não conhece, ele é músico, e ele diz o seguinte: segregação é devido ao incômodo que o diferente causa, a capacidade de conviver com a diversidade, da mesma forma que o jovem segrega o velho segrega o jovem também, né? Então, isso também é importante também a gente falar um pouquinho, né? Porque muitas vezes não é só o jovem que tem preconceito com o idoso ou a pessoa mais velha também tem preconceito, né? Com o jovem. Sim, Ká, e falando exatamente disso, né,
talvez dessa segregação, ou às vezes dessa importância, que tem, na verdade, fatores positivos e negativos, né? Nós podemos olhar aí para a intergeracionalidade, ou para a troca de gerações, como vocês preferirem, como algo que acontece naturalmente, normalmente na vida de todos nós, e tem partes positivas e partes negativas. Então vamos trazer algumas, porque tem muitas e muitas outras, mas vamos trazer algumas. Na questão da parte positiva, a troca de saberes é algo muito importante, né? Porque a maturidade desse idoso, ela pode acontecer com a troca da rapidez do jovem no trabalho, por exemplo. Então, dentro de um trabalho, o jovem pode ser mais apegado a uma questão de falar, né, fazer bem feito, ter todo um tempo para fazer as coisas. E o jovem, com o conhecimento da tecnologia, por exemplo, tem mais rapidez em determinadas coisas. Então, juntar isso é importante, né? Traz algo positivo, não só para o jovem, para o velho, como para a empresa e para a sociedade em geral, né? Esse velho, ele pode, por exemplo, trazer a história da família para as crianças. E aí ele pode tirar dúvida dessas crianças, que talvez não tenham muito contato com a história da família. Porque é importante você saber de onde você veio, quem eram seus pais, seus avós, onde que eles moravam, o que eles faziam. E também é uma forma de aproximar as crianças e até os jovens que se interessam por essas histórias. Basta essa pessoa mais velha saber cativar, se aproximar da pessoa mais velha, né? As crianças, não só as crianças, os jovens também, mas nós falamos muito as crianças que vão lá ensinar os avós sobre tecnologia, olha, faz isso, faz aquilo. Tem até uma questão entre os mais velhos e os filhos, existe uma certa dificuldade aí dos filhos ensinarem os pais, né, a mexerem com a tecnologia. Já os netos não têm tanto essa dificuldade, porque o relacionamento é um pouquinho diferente. Nós sabemos que existem aí questões, então o neto talvez tenha um pouco mais de paciência, ou qualquer outra coisa, e consegue ensinar para esse avô, para essa avó, a mexer com a tecnologia, né? E isso ajuda também no relacionamento social no geral, né? Porque é a aproximação de mundos diferentes. Mas esses mundos eles podem se encontrar. Não são mundos que precisam ficar distantes, cada um do seu lado, né? É uma questão de olhar a vida, por exemplo, o jovem olhar para esse velho e entender que ali existe uma vivência muito grande, existe uma experiência muito grande. E essa experiência ela está relacionada à vida, né, desse velho, de quando ele era jovem, de quando ele era adulto, enfim, conforme foi passando, e que naquele momento as coisas eram diferentes, né? E um pode ensinar para o outro a partir dos seus próprios conhecimentos, porque aí um vai dando para o outro um suporte emocional, um suporte social, existe aí um auxílio e cria-se laços mais fortes, mais consistentes, né, entre a própria família e entre a própria sociedade, porque se dentro de uma empresa, por exemplo, você consegue criar esse laço entre as diferentes gerações, isso só é positivo, tanto para as pessoas que estão vivenciando isso, quanto para a própria empresa, né, que para essa empresa vai ser lucrativo, com certeza. Porque essas pessoas trabalharão juntas, cada uma com a sua conhecimento, vai conseguir trazer algo positivo para essa empresa, então essas pessoas só têm a crescer, né? É importante fortalecer essa ligação intergeracional, essa troca de saberes, e com tudo isso, como nós estamos aqui falando sempre dos velhos, dos mais velhos, dos idosos, enfim, é importante porque esses idosos se sentem importantes. Esses idosos se sentem participativos, eles se sentem como está de fato fazendo algo de importante, seja para o seu neto, para a sua neta, para o seu filho, ou dentro de uma empresa. Porque imagina como é difícil para esse idoso, para essa idosa, trabalhar numa empresa há 20 anos, né? E aí entra uma pessoa jovem, talvez como seu chefe. É complicado. Poxa, eu trabalhei aqui a vida inteira e entra uma criança para ser meu chefe. E aí tem conflitos
enfim. Estamos falando, por enquanto, das coisas positivas. Vamos continuar com as coisas positivas. Na verdade, é isso. Assim, falando das coisas positivas, é que quando existe essa troca, esse entendimento, tudo isso impacta diretamente na autoestima, na sensação de pertencimento desse idoso, e só traz coisas positivas para ele mesmo, até que psicologicamente falando, né, Ká? Ele se sente mais produtivo, ele se sente melhor, enfim, tudo vai melhorando. E aí nós vamos... Quer falar alguma coisa? Eu só queria dar um exemplo, porque assim, você falou dos filhos, dos netos que ajudam os avós, né, a mexer com a tecnologia, né? Eu vou até um pouquinho antes, né? Os meus sobrinhos, eles me ensinam muito com a tecnologia, né? E é uma maneira também da gente poder se aproximar, né? Porque é um universo diferente, né? Então, veja, não é muito tempo, né? Mas mesmo assim tem uma diferença aí, né? Então, eles me ajudam muito na tecnologia. A gente outro dia estava aqui em casa e eles estavam falando o microfone tal, porque eu comprei o microfone, né, Michele? Por isso que nós atrasamos, né? Aliás, comprei não, ganhei o microfone, né? Da minha irmã muito querida, mas não está funcionando, né? Então, por isso que a gente acabou até atrasando um pouquinho. Mas é isso, né? Voltando à intergeração, né? Eles sabem muito mais sobre tecnologia do que até a nossa geração, né? Imagina os avós. Sim, e essa troca que é importantíssima, né, Ká? Porque ao invés de você olhar de uma forma a ficar, não quero aceitar que essa pessoa mais nova do que eu me ajude, como assim? Eu vivi mais, eu tenho mais experiência, eu sei mais. Ao invés de ter esse olhar, o olhar é outro. Ok, legal, me ajuda. Se você sabe, me ajuda. No que eu puder, eu também te ajudo. É uma troca. E antes de nós passarmos para as questões negativas da intergeracionalidade, quero dar boa tarde a todo mundo que chegou aqui no Insta e quero dar boa tarde para a Aida, que chegou aqui no Face. Ela disse que chegou atrasada, mas está aqui conosco todas as semanas. Bem-vinda, Aida, bem-vinda, Ed, bem-vindo todos. E nós vamos continuar aqui falando da intergeracionalidade, né? Eu vou falar agora um pouco dos pontos negativos que nós já conseguimos, que nós estudamos, que nós vemos em tudo que acontece, não só na clínica, né? Sim. Primeira coisa é o conflito de gerações, que é mais ou menos o que nós estávamos falando, né? No trabalho é aquela questão, cada um tem um olhar, porque cada um vivenciou as coisas de uma forma, teve um aprendizado cultural um pouco diferente por causa da época, então ninguém sai do seu próprio lugar, né? Ninguém tenta exercitar a empatia e tentar se colocar no lugar do outro, que é uma pessoa diferente, que tem conhecimentos diferentes e talvez possa agregar. E aí cada um fica no seu espaço, sem interferir no espaço do outro, e pronto. E aí essa questão de desculpa. Essa questão desse conflito intergeracional acontece e isso causa danos, né? Não só danos, por exemplo, dentro da empresa, como eu dei nesse primeiro exemplo, mas também dentro da família, porque dentro da família isso acontece muito, né? Cada um fica no seu lugar, idoso tem o lugar dele, criança tem o lugar dela, os adultos, os jovens, ninguém se mistura. Então, essa falta de trocar experiências, essa falta de um entender o outro, um olhar para o outro, é negativo com certeza, né? Invalidar, por exemplo, o que o outro diz por causa da idade. E isso acontece de jovem para velho, de velho para jovem, não tem só de um para o outro. Digamos que é uma troca mútua, né? Sim. Porque o velho olha para o jovem e fala, você não sabe nada porque você é muito novo. Aí o jovem olha para o velho e fala, você não sabe nada porque o seu tempo já passou. E aí fica nessa briga. Tipo, só eu sei, porque eu estou no tempo de agora, eu nasci, né? Eu sou dessa geração, eu conheço tudo, você não. Ou o contrário, na minha geração era tudo muito melhor, e agora vocês não sabem o que fazem, vocês são muito jovens, um dia vocês vão entender. E aí, quando começa esse modelo que não é nada funcional, o idoso passa a se
que não tem valor, né? Que o jovem é uma ameaça ao seu legado, ao seu conhecimento. Enfim, esse jovem, ele passa a ser um risco para esse mais velho. Porque se esse mais jovem está chegando com milhões de novidades, é uma pessoa super rápida, que se adapta rápido a tudo que está acontecendo, ele está fazendo mal para mim, porque eu vou ficar onde? Onde está o meu espaço nisso? Então esse jovem, esse velho se sente ameaçado. Sim. E aí a questão é o que a gente sempre traz, é conversar, é interagir. Sim. Então a intergeracionalidade, ela traz os aspectos positivos, os aspectos negativos em todos os âmbitos. No âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito social, no psicológico, enfim, são coisas que perspassam por todos os caminhos que nós vivenciamos, né, Ká? Bom, aí então você falou sobre os aspectos, né, positivos e negativos. Sim. Muito bom. E eu acho que o aspecto negativo, acho que até entra um pouquinho, né, Michele, sobre agora, né, nesse nosso momento da pandemia, o distanciamento social, né, entre as gerações, né, e a gente fica imaginando, né, como que deve estar sendo agora, né, porque por mais que muitas pessoas, as que podem, logicamente, né, trabalhar dentro de casa, tem um outro olhar, né, que alguns relatos, né, dos próprios membros da família que estão dentro das suas casas, trabalhando, mas muitos ficam dentro do cada um no seu quarto, cada um no seu quadrado, né, e não tem a interação, né, então muitas vezes estão ali fisicamente, mas, infelizmente, emocionalmente não estão, né? E chega alguns relatos, né, de isolamento dentro da sua própria casa, né? Então, não só com pessoas novas, né, que tem relatos de pessoas novas reclamando sobre isso, sobre a falta de convivência, de sociabilidade dentro da própria casa, como também pessoas mais velhas também, né? Que, né, elas sentem muita falta da refeição, de todos juntos, né? Hoje em dia, com essa competitividade, e mesmo na quarentena, com todos trabalhando dentro de casa, né? Ainda existe sim um distanciamento, né, físico, né? Então as pessoas acabam fazendo as suas refeições, assistindo uma televisão, ou olhando na internet, né? Olhando no celular. Tem muitas queixas, né? Que as pessoas estão olhando muito tempo no celular, vivendo, né, socialmente nas redes sociais, mas fisicamente continua não vivendo, né, Michele? O afastamento, ele acontece dessa forma, né? Que dentro de casa você não cria laços fortes o suficiente para que em um momento que você precise, você vá conversar com essa pessoa. Na verdade, as pessoas estão se afastando cada vez mais, foi isso que você disse. Mesmo fisicamente presentes, né? Essas pessoas vão entrando cada um na sua bolha, cada um no seu mundo, e vão se afastando. Sim. E a questão da idade influencia bastante para isso, né? Olha Sim. a Aida falando conosco aqui. Opa. O assunto em questão, procuro sempre me informar de tudo, inclusive das tecnologias atuais, para que a gente possa interagir, não só com os filhos, como com os netos. Óbvio que muitas vezes me deparo com algumas dificuldades com o iPhone ou com o iPad, e os meus netos me dão aula. E é isso aí, né, Aida? Se o neto sabe, por que não aprender com o neto? Muito melhor, com alguém que você conhece, que conhece o seu jeito, então fica uma aula provavelmente muito mais gostosa. E é isso, procurar sempre saber, né? Procurar sempre entender essas novas tecnologias, viver mesmo, né? Se você parar no tempo, realmente não há quem consiga lidar com você, e nem você vai conseguir lidar com os outros, porque o tempo voa, como dizem, né? E as mudanças são constantes e muito rápidas ultimamente.
A forma como nós lidamos com as pessoas e esses acontecimentos na nossa vida, né, ela pode definir, sim, alguns aspectos da qualidade da nossa saúde mental. Indiferente se é saúde mental de crianças, de jovens, de adultos ou de idosos, tanto faz, né? A forma como nós nos relacionamos entre gerações tem que ser uma coisa natural, desde que nós somos pequenos. Né? Porque assim, se desde pequeno você sabe que a forma de viver do outro, que a forma de se comportar do outro é que vai definir em boa parte a velhice, e se eu tenho noção disso, eu como criança ou como adolescente, se eu tenho noção de que a forma como eu vivo, a forma como eu me comporto vai definir a minha velhice, né? Então eu vou passar a lidar melhor com isso e vou passar a lidar melhor também com a velhice, por exemplo, né? Ou com o mais jovem, entendendo que ele vai viver a vida e vai chegar um dia no meu lugar. Então, assim, essas trocas se tornam muito mais ricas, né? É um processo, claro, a gente sempre fala que é um processo lento, é um processo que vai acontecer durante toda a vida, e por isso é que a gente precisa que isso seja feito desde sempre. Até a Tati Torquato está falando aqui que essas mudanças rápidas geram adoecimentos emocionais. Sim, exatamente. Sim. E o fato também de nós só percebermos a velhice quando nós estamos chegando na velhice é algo que também gera adoecimento emocional. Sim, porque é o que nós já falamos em lives passadas, é você passar de uma juventude que você podia tudo, em que você fazia tudo, em que a sociedade validava tudo, para uma velhice, onde você já não pode mais tudo e a sociedade já não valida e às vezes nem olha mais para você. Emocional, certamente. Então, assim, é parte da nossa vida, né? Olhar para essas questões, ressignificar essas questões, e isso abre um caminho para um pensamento mais amplo sobre o futuro e sobre nós, porque nós ficamos aí olhando para essas questões e a gente consegue entender, e quanto mais a gente entende a nós mesmos e aos outros, né, aquela questão de não conhecer, do desconhecido dar medo. Sim. Então, assim, o velho, ele pode te dar medo não só por ser desconhecido, mas pela questão da finitude, né, Ká? Quando você olha para um velho, principalmente um velho da sua família, você se aproxima da sua finitude. E o que significa essa finitude para você? O que significa ser velho para você? Então, é importante que desde cedo a gente aprenda a lidar com isso, aprenda a olhar para isso e a entender que o tempo todo nós estamos envelhecendo e que em algum momento nós vamos morrer. Mas não é falar, um dia você vai morrer, fique bem com isso. Não é isso, é trabalhar isso mesmo. Porque até para nós como sociedade, né, Ká, olhar para a morte é algo difícil. Talvez por isso que o velho seja tão desprezado, tão deixado de lado. Porque você olha para o velho, você vê a finitude. É uma coisa que está colada na sociedade em geral. E aí, como é que você faz com isso? Então, eu prefiro não olhar, eu prefiro não falar, eu prefiro fingir que eu não sou velho, eu prefiro tentar ir atrás da juventude eterna para não precisar tocar nesses assuntos. É algo muito delicado que precisa ser olhado, né? E por isso nós, psicólogos e psicólogas, estamos aqui, porque são questões que podem ser tratadas na clínica, podem ser olhadas com muita calma, né? Com uma escuta diferenciada, e aí você vai começando a lidar melhor com isso e a perceber que não é tão horrível quanto parece. Não é um bicho de 7 cabeças. É natural e vai acontecer com você, comigo, com todo mundo. Né? Melhor do que ficar fugindo e fingindo que não existe, olhar e tentar entender e aceitar da melhor forma que você puder. Sim, e como você falou, né, que o velho muitas vezes está grudado, né, na finitude, é fazer o trabalho de desgrudar, né, de separar. O velho é um processo do ciclo vital, né, finitude é uma coisa, finitude você pode morrer hoje, você pode morrer daqui a 10 anos, daqui a 20, não tem idade, né. Então, acho que é isso que é importante, quando você olha para o envelhecimento, você percebe que você está passando por mais uma fase da sua vida,
né? E não grudar, como você falou muito bem, com a finitude. Não é ser velho, não é porque você começa a envelhecer que você já tem vencimento, já data de validade, né? Já carimbada, não é isso. É um processo do envelhecimento, é um processo do seu ciclo vital, com todo mundo. A finitude, ela pode chegar quando você estiver mais velho ou quando estiver mais novo, né, Michele? Kai, é até uma questão de nós olharmos no geral e pensarmos, né? Bom, se tem uma pessoa velha na minha família, ela me causa o quê? Quando eu tô conversando com ela, a conversa dela me parece meio lerda, a conversa dela me parece meio antiga. O que isso me traz, né? O que isso fala para mim? Como é que eu posso lidar com essa pessoa? E se nós trouxermos também a questão de que o velho, ele tem sexualidade, coisas que nós já falamos em outras lives, talvez para as gerações mais novas isso seja ruim de falar, porque para as gerações mais novas, por mais que se fale muito de sexo hoje em dia, talvez não se fale tanto de sexualidade. Até a Tati Torquato fala sobre sexualidade e psicologia, porque é uma coisa que precisa ser tratada, que precisa ser bem elaborada, porque não é sexo em si. Aí você, né, vem um jovem, olha para esse avô, essa avó, enfim, e pensa, ele quer fazer sexo, ele tem desejo? Como assim? Né? E aí é toda uma questão para ser desconstruída, e o próprio velho também de repensar a postura dele com os mais jovens, de, por exemplo, não pode fazer sexo nunca, ou outras questões, né? Você precisa fazer assim, porque no meu tempo eu aprendi assim e tem que ser assim. Não necessariamente. Cada um é cada um, o tempo precisa ser olhado, as questões precisam ser olhadas, então não existe uma coisa fixa, né? Uma verdade, a única verdade é essa, tem que ser desse jeito e para sempre. Não. Como tudo muda, então precisa ser olhado, debatido. É importante que seja debatido, né? É olhar para tudo isso. Não, então vamos conversar, vamos ver o que acontece aqui. Eu acho isso, o que é que você acha? E vamos falar sobre isso e vamos tentar entender mais sobre isso. Sim. A Aida Michele, a Aida escreveu aqui, vamos lá. Eu vou ser bem sincera com vocês. Tenho bastante dificuldade de aceitar a velhice. Luto contra ela, acompanhando o que está acontecendo no mundo, e me recuso a andar de taie, de sapatos saltinhos, baixinhos, né? Me vestir como senhora, sem ser ridícula, é claro. Complicada essa fase. Realmente é complicada, né, Aida? Mas a partir do momento que você começa a olhar, você começa a desconstruir muitas crenças, né, que a gente fala muito aqui, né, e começa a ver outras possibilidades, né? Se você não gosta de usar taie, tudo bem, né? Não precisa usar taie, né? Só porque você tem uma certa idade que precisa usar taie, não. Você vai usar o que você gosta, né? O que mais que ela escreveu? Cara, ela trouxe que essa fase é complicada, né? E é isso, porque é a partir de um olhar externo, que é o olhar da sociedade, que nós também tentamos fazer as coisas, nós nos comportamos, porque a sociedade devolve pra gente, né? O que nos parece mais certo, mais errado, e a gente vai meio que se adequando, se adaptando. Mas ainda assim, é isso que a Ká falou, Aida. Você não precisa usar tailleur necessariamente. Se você se sente bem com outra roupa, tudo bem. E a questão do salto, a gente pode trazer aqui a questão do salto, por exemplo, do salto alto, né? Acho que teriam muitas coisas a serem debatidas em relação ao salto alto, nós poderíamos falar de feminismo, enfim, mas resumidamente, você se sente bem usando salto alto? Você consegue usar salto alto? Porque cansa, porque às vezes machuca o pé, machuca a perna, mas se você consegue, ok, tudo bem. E se você se sente bem, tudo bem. E é isso, tudo bem. Se para você está ok, tudo bem. Se não está machucando o seu corpo, se não está te incomodando, se você não está fazendo por causa do outro, tá tudo certo.
Não tem E problema. olha, Michele, e eu vou dizer uma coisa, eu vou confessar, viu, Aida? A Aida eu conheço. Ela é uma elegante pessoa. Ela usa salto, ela usa uns cachinhos lindos. Ela é elegante pessoa. Então é isso que você falou. É usar roupa que melhor se adequa, que melhor fique bem para você. E que se você gosta, tá ótimo, né? Sim. Isso é importante. Ter esse olhar para você mesma, né? Porque nós sempre trazemos aqui a importância de se olhar, de saber das próprias questões, de entender os próprios sentimentos. E se nesse momento você está com dificuldade, por exemplo, de lidar com a sua idade, tudo bem, isso é natural, isso é normal, na verdade, porque a nossa sociedade traz um certo modelo, né, de como ser idoso, como até os próprios jovens e outras idades sofrem um pouco com isso, porque a sociedade traz, tem que ser assim. Para ser jovem, você precisa ser rebelde, enfim, tô trazendo só, né, só conversando aqui com vocês, mas são modelos pré-fabricados, vamos dizer assim, e não precisa ser desse jeito, né? Se você é uma pessoa que se sente bem de determinada forma e a sociedade diz não é assim, você pode se questionar, e é muito legal você se questionar. É interessante que você se questione e tente entender. E se você conseguir lidar com isso, melhor ainda. A Tati falou que já está sofrendo. Está sofrendo pelo que é Tati, Mas isso é bacana, né? Quando a gente consegue perceber o sofrimento, né? Eu estou sofrendo por quê, né? Então, eu acho que é aí que começa, né? A ressignificação, né? Da história, né? Sim, ressignificar acho que é a palavra-chave, né, Ká? Porque imagina dentro de casa, porque como nós estamos falando de intergeracionalidade, vamos falar da questão de dentro de casa, da família, né? Na família, supondo que seja aí uma família que várias gerações estão vivendo juntas, é complicado. Cada um já tem a sua própria questão. Por causa da idade, por causa da vivência, enfim, por uma série de coisas. E aí tem a questão do outro. Então, assim, se todo mundo ficar num processo de só tentar julgar o outro, de só tentar fazer o que a sociedade pede, vai ficar pesado, vai ficar difícil. Então, é isso. Eu entendo que eu estou chegando à idade X, como a Tati está falando aqui, que ela está chegando aos 40, né, e já está sofrendo. Eu entendo que eu estou sofrendo com isso, mas o que eu posso fazer para amenizar essa dor, para entender essa dor? Porque quando a gente sente dor, sofrimento, né? A gente não tem que deixar de lado, fingir que não está acontecendo. Tem que acolher. E aí, como é que eu vou acolher essa dor? Porque a dor dói. Né? Como é que eu vou acolher a dor, gente? Me explica isso. E aí você vai para um psicólogo, para uma psicóloga, enfim, e tenta lidar com essa questão, tenta entender, acolhe essa dor, porque isso por um tempo, talvez você vá passar por isso, mas depois passa, né? É um sentimento como todos os outros e vai passar. Você vai aprender a lidar com ele, e quando acontecer novamente, porque os sentimentos são dinâmicos e eles se repetem, eles vêm e vão, mas quando acontecer novamente, depois que você tiver feito um processo terapêutico, por exemplo, você vai saber lidar melhor com isso. E aí não vai ser tão doloroso, não vai ser tão triste, né? Você vai conseguir passar por essa fase de uma forma mais saudável, mais tranquila. E é isso que a gente quer trazer. E sempre pensando muito, claro que todas as idades precisam fazer isso, mas nós sempre falamos isso pensando muito na terceira idade. Porque nós estamos em época de pandemia, porque nós estamos pensando em pessoas que são deixadas à margem. Então, assim, como lidar com tudo isso, né? Então, se aí dentro da sua casa você está convivendo com pessoas de outras gerações, aproveite isso, né? Tente saber o que fazia essa pessoa na geração dela, ensine o que você faz agora, troquem. Porque isso é muito rico, isso faz muito bem, né? Nós podemos falar, por exemplo,
como eu falo muito de LPI e tal, enfim, existem casas, né, de repouso para idosos, de moradia para idosos, que já fazem esse intercâmbio, vamos dizer assim, de levar crianças de casa de acolhimento para morar junto com esses idosos. Então, olha que riqueza, né? Olha que coisa fantástica, porque aí esse idoso se sente responsável por um ser humano. Isso vai fazer com que ele se sinta bem, vai fazer com que ele fique mais animado, com que ele queira produzir mais, com que ele queira viver mais e tenha interesse pela vida. E essa criança, por outro lado, vai ter um modelo, vai ter alguém a quem recorrer, porque dentro de uma casa de acolhimento, são muitas crianças e adolescentes para poucos funcionários. Os funcionários se desdobram para fazer o que precisa ser feito e além disso, mas são poucas pessoas. Então, essa troca intergeracional é importantíssima, é riquíssima e faz bem para todos, né? São coisas que podem ser pensadas e deveriam ser mais concretizadas, eu diria, porque faz bem para todo mundo, né? Essa troca desse idoso que se vê como um cuidador, mesmo diante de todas as limitações dele, ele se vê como um cuidador novamente. Ele vai resgatar questões da vida dele, de momentos que ele teve filhos, enfim. E essa criança não vai ficar aí abandonada, né? Não vai ficar aí deixada, vai ter alguém para cuidar dela. A Tati está falando aqui. Nessa semana fiz de novo o genograma com os meus pais. Foi bem interessante que pude refletir sobre os padrões familiares geracionais. Olha que bacana. Acontece muito, Tati. E se a gente não questiona, e se a gente não tenta entender, isso vai passando de geração para geração. E todo mundo vai replicando, vai disseminando, sem saber o porquê, né? É um pouco daquela coisa que nós popularmente sabemos e conhecemos, né? Não pode tomar leite com manga, essas coisas que vão trazendo e que em algumas famílias, claro que podem ser outras questões, mas que algumas famílias são muito fortes, né? E vão passando de geração para geração, e aí ninguém questiona. E aquilo vai acontecendo, vai se repetindo, pode até ser algo que não seja tão positivo, e isso vai acontecendo. Porque essas pessoas não se conversam, essas pessoas não tentam entender, um não tenta entender o olhar do outro, o conhecimento do outro, e respeitar o que o outro sabe até então, né? São tantas coisas que a gente poderia falar. Pois é, Michele, estamos chegando no final de mais uma live. Muito bom. Bom falar de intergeração, né, Michele? Você sabe que eu acabo recordando e eu fico muito orgulhosa quando os meus sobrinhos estão aqui com a gente, né? Porque a gente já, olhando assim, sei lá, 10, 15 anos, já é velho para eles, né? Sim. E eles ficam com a gente, sabe? Com os irmãos, com os pais deles. Nossa, é muito gostoso. E eles ficam curiosos, querendo saber das histórias, né, antigas, de como que os pais eram, o que os pais aprontaram, né? É muito gostoso quando a gente se junta todos. Infelizmente, com essa pandemia, a gente não pode fazer isso, né? Mas estou sentindo muita saudade desses momentos de família, de intergeracionalidade, né? Sim, e como é importante, né, Cá? Porque intergeracionalidade é isso, né? É você trocar com o outro, é você ter essa proximidade. Principalmente quando a gente fala de família, você olha para essas questões e você pode perceber que se esses laços não são criados, isso dificulta muitas coisas, né? Isso dificulta a troca, enfim, fica realmente mais pesado. Então, por que não trocar? A Aida tá trazendo aqui pra gente. Pensa o seguinte: ser invisível ou ser aparecida demais, concluir que é melhor aparecer demais. Os netos se divertem e os filhos te respeitam. Olha assim. É isso aí, Aida. Tem questões dela, é aparecida demais porque os netos se divertem e os filhos respeitam. Tá certo, essa é a estrela. Por que não, né? Pois é. E se isso faz bem para todo mundo, se existe aí uma troca, um fortalecimento desses laços, é saudável, né?
Davi, nesse final de semana, quando depois de longo tempo os encontrei. Cheguei chegando e rimos muito. Que gostoso, Aida. É muito bom, né? Essa convivência. Muito bom, bacana. E a Tati está escrevendo aqui, Michele. Se tá dando certo, tá ótimo. É isso aí, né, Tati? Então, vamos ser felizes, né? E cada um fazendo o que gosta, vestindo o que gosta. E é um processo da vida, né? Sim. Acho que com essa frase a gente pode até se despedir, né, Cá? Se tá dando certo, tá ótimo. Né? Se existe uma troca intergeracional e se tá dando certo essa troca, vai em frente. É isso mesmo. Bom, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente mais uma sexta-feira. Obrigado, pessoal do Instagram, Aida do Facebook. Beijo para você, beijo para todos. Bom final de semana e até semana que vem, né, Michele? Sim, beijo, gente, para todos. Instagram, Facebook, vocês são muito bem-vindos sempre. Semana que vem tem outra. Foi muito bom ter vocês aqui. E até semana que vem. Bom final de semana, né, Cá? Vamos aproveitar o final de semana, mesmo que dentro de casa, quietinhos, mas vamos aproveitar. Vamos aproveitar para ler e estudar bastante. Tá bom. Tchau, gente. Vou encerrar aqui no Instagram. Tchau. Até mais.